Amém, irmãos. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aí, dando início à nossa escola bíblica dominical com o título Conhecendo a Sua Bíblia. Então nós vamos estar hoje ministrando mais uma lição para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Então, o tema de hoje é a Bíblia, sua história e sua estrutura. Então, quão grande tesouro já é você ter a Bíblia. Agora você vai ter ali o conhecimento da história da Bíblia. Onde ela começou, em que ela foi escrita, quais são as suas datas. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem, mas antes nós vamos ler o texto da Palavra de Deus, ok? E esse texto, ele se encontra no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse texto aqui é exatamente para que você possa aí memorizar, juntamente com os irmãos que vão estar aí na sua classe, trabalhando junto com você ali a palavra, tá certo? Vamos memorizar, vamos falar mais de uma vez, vamos repetir, para que isso possa ficar gravado no nosso coração e a gente possa guardar a boa palavra de Deus, tá certo? Nós temos aqui uma introdução, então, né? A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Quanto a isso, não há dúvida. Realmente a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Não espere que um anjo venha, se posicione do seu lado, né, e comece a falar da palavra, comece a falar de Deus para você, né? Ou que alguma coisa extraordinária aconteça para que você possa entender que Deus está falando com você. Não. A Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus, e Ele deixou para você e para mim, ok? Acabamos de ler aqui a palavra, e tem mais aqui. Tudo que o homem precisa saber sobre sua queda, sua origem, tá certo? Sua redenção e o seu futuro, tudo isso se encontra então na palavra de Deus, tá certo? Que é a Bíblia, ok? Então a sua história. Uma pergunta: em que foi escrita? A pergunta é: em que a Bíblia foi escrita, né? Tendo em vista que a Bíblia tem o quê? Milhares de anos que foi escrita, correto? Então o que acontece? Naquele período não existia tecnologia como existe hoje. Então vamos ver agora em que a Bíblia foi escrita, ok? Então vamos ler aqui. Você que está com o livro aí na sua escola bíblica, que está nos acompanhando, ok? Você vai ler comigo aqui que a Bíblia foi, os originais e manuscritos bíblicos foram escritos em papiro e pergaminho, tá certo? O papiro, ele era uma planta aquática. Como planta aquática, claro, ele continha água, mas também continha açúcar. Isso é uma informação interessante. O papiro continha água porque era uma planta aquática, mas também continha açúcar. Ele era uma vara lisa, em torno de 1 a 2 centímetros de diâmetro, tá certo? E ele era fatiado e tirado em fatias, para que ele pudesse então ser trabalhado, para formar então ali uma espécie de papel da época, para que então pudesse ser trabalhado. Já o couro de pele de animais, que é mais recente, também ele era trabalhado, né? Claro, o couro era mais resistente, trabalhado então para que se pudesse fazer então a escrita. Então você já sabe que a Bíblia ela foi escrita pelo menos em 2 materiais da época: papiro
a planta aquática, que acabamos de falar, e também couro de animais, a pele de animais que era trabalhada para fazer a escrita da palavra de Deus. Ok? O formato da Bíblia. Como era o formato da Bíblia? O primeiro formato da Bíblia era em rolos. Assim como você vê lá nos filmes, que sempre você já viu aqueles filmes religiosos, né? E tem aqueles rolos, onde tem os cabos e ali se abre. Que também era feito, né? Os rolos eram feitos de papiro e peles de animais. Ok? Então, nós temos aqui também uma outra forma de escrita, que é o códice. Tá certo? O códice era uma obra formada, no formato de livros, com proporções bem maiores. Tá certo? O que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II, no século II, depois de Cristo. Os chineses, né, inventaram o papel. Mas, realmente, a revolução chegou em 450, quando Johannes Gutenberg, né, ele inventou a impressora, a impressão, a gráfica, né, a impressão. Os chineses já faziam isso, porém era muito inferior. Esse Gutenberg, o que foi que ele fez? Ele aprimorou a arte. Então, ele se tornou muito famoso por causa da sua aprimoração da máquina de impressão, correto? Isso foi tão importante que é como se fosse a internet para aquele período, para aqueles dias, correto? E ele foi o homem que primeiro fez um livro impresso, que foi a Bíblia, tá correto? Então, por isso que foi chamado a Bíblia de Gutenberg, exatamente por causa desse trabalho maravilhoso. Esse homem aí foi um divisor de água na sua época, fez um trabalho grandioso e em pouco tempo muitos livros já estavam chegando na mão das pessoas, correto? As línguas originais. A Bíblia foi escrita pelo menos em duas línguas originais, né? Hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. É claro que algumas partes, alguns capítulos ou versículos, alguma parte do Antigo Testamento teve uma parte em aramaico, mas a língua predominante do Antigo Testamento é o hebraico e do Novo Testamento o grego. Ok? Vamos lá, vamos continuar aí. Então já sabemos que as duas principais línguas, hebraico e grego, tá certo? Então, os escritores. Quem foram os escritores da Bíblia? Essa é uma boa pergunta. E quantos foram? Quem foram esses homens? Então acabamos de ler aqui, né, nas Escrituras, no capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 21, que foram homens inspirados, homens que receberam uma unção diferenciada para levar, né, essa missão, para carregar essa missão de escrever a palavra de Deus. Uma missão, né, de extrema importância. Então diz aqui no nosso texto que foram 40 homens, né? Foram cerca de 40 homens que escreveram e viveram em distantes lugares um dos outros, né? Então, homens das mais variadas profissões, né? E seus contextos sociais eram bem diferentes. Levaram cerca de 16 séculos para que a Bíblia fosse completa. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, no decorrer dos anos, enfrentou o desafio dos que a odiavam. Foram imperadores, foram governantes,
né, que lutaram, foram religiosos até mesmo, que lutaram para que a Bíblia, a palavra de Deus, não chegasse até você, meu irmão. Hoje, você tem um tesouro no seu lar, na sua casa. Portanto, faça o uso dessa palavra. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tá certo? Não é o ano, não é o ano de fé, não é o tempo de fé. Ah, eu tenho 20 anos na fé. Isso não me dá garantia nenhuma. O que me dá garantia, claro, é o fato de eu ter entregado a minha vida para Jesus. Porém, é o dia a dia. É o dia a dia que eu vou estar ali na luta, na dificuldade. Porém, eu tenho essa arma poderosa do meu lado, que vai me levar a me aproximar de Deus cada vez mais. Sabe, irmãos, para finalizar aqui o nosso assunto de hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu achei muito interessante. Um homem de Deus falou, e eu concordo com ele. Ele falou bem assim: a salvação é de graça. Pronto. Realmente, a salvação é de graça. Ele falou bem assim, mas a manutenção é que é cara. A manutenção convém você estar aqui, olha. Aqui está a manutenção da salvação. Por isso que eu quero incentivar você. Venha para a escola bíblica. Venha ouvir a palavra de Deus. Faça o seu devocional diariamente. Tire um tempo para Deus. Durante a semana, geralmente muitas pessoas não vêm para a igreja. Então nesse período, você vai tirar um tempo para Deus. Lá pela manhã, para você meditar na palavra de Deus. E eu tenho certeza que o seu dia será bem melhor. Ok? Então, nós estamos convidando você para domingo estar juntamente ali na sua classe, com o seu professor, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.